Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o esboço. Vamos escalar o nosso time do vídeo, time aberto aí, né, do canal, para a 8ª rodada. Lembrando que temos jogo agora no meio de semana, inclusive hoje temos jogo já de Libertadores e Sul-Americano, e também teremos semana que vem, então temos que ficar muito atento aí, né, aos prováveis, quem poderá poupar, porque dependendo aí dos jogos agora, né, muito time já vai estar correndo risco semana que vem de classificar ou não, né, e talvez vá poupar. Portanto, se você é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a maior humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, rapaziada, essa aí foi a pontuação do time do vídeo. Fez uma excelente pontuação, 96,99, acho que foi uma pontuação boa, né? Foi uma rodada que quem fez ali acima dos seus 80, 85 pontos foi boa, tá? Para quem fez um pouquinho abaixo deve ter perdido algumas posições aí nas suas ligas. Inclusive eu botei o desempenho aí, né, dos times do canal no Instagram aqui do Mané. Quem não segue, tem link logo abaixo na descrição, é muito fácil, é Mané Cartola, tudo junto. É por aqui que eu boto o desempenho dos times. Ó, o time do vídeo, né, fez 96,99, como a gente acabou de ver. E o time da live fez 96,49, sendo que o time da live tá bem demais, tá? 627 pontos,35 no geral, tá? É uma excelente pontuação total aí, né? Para um time aberto, para um time gratuito. Inclusive teremos live sábado, hein? Meio-dia, já tá avisado. Por aqui também no Instagram que eu boto os vencedores do Ligas do Mané. O tiro curto da rodada 7 deu quase 600 reais de premiação. O primeiro lugar aqui o Guilherme levou R$292,50, quase 300, né, com 138,36 de pontuação. Ah, Mané, eu fiz 140, eu iria ganhar. Meu amigo, só ganha quem se inscreve. E como é que se inscreve, Mané? É só vir aqui no nosso querido Catimba, certo? Tem link logo abaixo na descrição, tem app também. Você vai na aba Cartola, né? Arrasta a puladinha aqui, ó, os parceiros, certo? E você vai achar aqui, ó, o Ligas do Mané. Tá? É só virem aqui, ó, e se inscrever. A 8ª rodada já está aberta as inscrições, beleza? Todos os convites aí feitos, certo? Inclusive, quero salientar aí, ó, que é a última semana da promoção, tá? R$ 89,90, sai menos de R$3 por rodada, né? Como eu sempre falo, não dá para comprar um pão amanhecido, nem uma coca sem gás. Muito, mas muito barato. É muito conteúdo num único lugar. Ah, mano, aí, como é que tá lá o time dos sócios? O time dos sócios está com 650 pontos no geral. Ah, mas o time aberto lá está com 627. Sim, são 30 e poucos pontos de diferença. Garanto que isso aí já daria muita diferença nas suas ligas. Então preste atenção, o plano de sócio vale muito a pena. Tá? Inclusive o time de valorização nessa rodada estourou aí, né? Valorizou 13 cartoletas quase, né? Fez quase 100 pontos. O time mensal fez mais de 100 pontos. Muita regularidade, uma regularidade lá em cima. Então quem quiser participar, tá? Última semana da promoção, tá? Até dia 10, no máximo, valendo R$ 89,90. Depois que acabou a promoção, preço cheio, R$ 129,90. Vamos lá para nossa escalação, sem perder muito tempo, certo? Não quero confirmar nada, o Cartola tá dando esses bugs aí de vez em quando. Não acontece isso com vocês, principalmente no computador, tá? Daí o que acontece? Você perde time se não tiver, né, salvo. Mas vamos lá. Vamos ver aqui nossa tabelinha, ver quais os times que estarão disponíveis na escalação pra gente saber, ó. Sábado a rodada começa às 16 horas, então portanto a live vai ser meio-dia, aquela live rápida, ligeira de 1 hora e 15, pra gente ajustar, escalar o time da live e tirar a dúvida de todo mundo, tá? Teremos direitos à escalação a Fortaleza e Juventude, que é um jogo chave, tá? Para mim, Fortaleza é um dos favoritos para a rodada. O Juventude fora de casa é um time que ainda não conseguiu se encontrar na competição e vem sofrendo muitos gols, tá? Fortaleza, apesar da sequência grande de empates aí, né? Em todas as competições, não só no Campeonato Brasileiro, para mim é favorito sim. Mirassol e Corinthians, vejo um jogo aberto, tá? Bom para meio ataque dos dois times, porque o Corinthians também toma gol fora de casa. Grêmio e Bragantino, jogo difícil, tá? O Grêmio, apesar da última vitória aí contra o Santos, Bragantino, ao meu ver aí, né, tem total condições de ir lá e surpreender o Grêmio, mesmo porque o Bragantino, rapaziada, aqui, ó, é vice-líder, meu amigo, são 5 vitórias consecutivas, tá? E o Grêmio ainda tá se ajustando, então o Bragantino tem sim condições de ir lá vencer. Não preciso falar de Juninho Capixaba, não preciso falar que o time do Bragantino tá bem, né? Vitória e Vasco, né? Vitória também, né, um leve favoritismo, apesar que ainda em casa não convenceu muito. Se a gente pegar aqui, ó, como mandante, né, a gente vai perceber aqui, ó, que o Vitória é o segundo pior mandante da competição, uma vitória, um empate, uma derrota, mas contra o Vasco, acredito que vale a pena, porque o Vasco fora de casa não vem bem, são 3 derrotas consecutivas, temos algumas peças interessantes para ver. Outro grande favorito na rodada, Flamengo e Bahia, né, por mais que tenha perdido o Flamengo para o nosso querido Cruzeiro, que aliás o Cruzeiro jogou muito, tá?
Jogou muito, Caio Jorge numa fase sensacional, tá? Flamengo sim, ainda pra mim continua sendo o melhor time do campeonato, juntamente com o Palmeiras. Cruzeiro vem numa crescente, vem. Bragantino num momento sensacional, sim. Mas pra mim, Palmeiras e Flamengo ainda são os times a serem batidos, tá? Então o Flamengo é favorito sim contra o Bahia, ainda mais sendo no Maracanã, né? Sport Cruzeiro, jogo bom pro Cruzeiro, vem numa fase boa, né? O Cruzeiro em casa é uma máquina. Olha aqui, ó, 4 vitórias consecutivas, mas fora tem que melhorar, ainda não venceu, tá? Mas vai enfrentar o lanterna do campeonato, que em casa ainda não venceu, tá? Então acho que é um jogo bom, o Caio Jorge num momento sensacional, o Matheus Pereira numa crescente, sistema defensivo de repente, pode até segurar um SG contra o Sport, é difícil, mas temos várias peças boas aqui. Palmeiras e São Paulo, clássico, difícil? Sim, difícil, mas vai ser na Arena Barueri. Palmeiras está fazendo aí promoção de ingressos, pra mim um leve favoritismo pro Palmeiras, tá? Leve favoritismo por ser um clássico. São Paulo vem se defendendo bem, mas um leve favoritismo pro Palmeiras. Galo e Fluminense, né? O Fluminense tá bem com o Renato? Tá, tem conquistando alguns bons pontos aí, alguns objetivos, mas o Galo em casa é muito forte, favoritismo do Galo aqui contra o Fluminense, mas nada demais, tá? Um leve favoritismo também. Botafogo e Inter, jogo dificílimo, tá? Internacional sofreu 4 gols do Corinthians, primeira vez no ano, estamos em maio, que o Inter sofre mais de um gol numa partida, me surpreendeu, tá? Tanto é que o Yuri Alberto não estava no meu radar. Não estava. Quem escalou, parabéns. Aliás, eu escalei ele só no time de valorização, que ele valorizou muito, tá? Mas ele... não vou nem entrar em arbitragem, não quero entrar nesses detalhes, tá? Tô comentando cartola. Mas me surpreendeu porque, como eu falei, o Inter tinha sofrido apenas um gol por jogo no máximo durante toda a temporada e sofreu 4 contra o Corinthians, tá? Então, Botafogo Internacional também jogo equilibrado, certo? Mas depois desses 4 aí tem que ver como é que vai trabalhar o psicológico lá, o Roger, com o seu time, né? E o Botafogo em casa sempre muito forte. Santos e Ceará, tá? Jogo difícil também, tá? Mas eu boto um passinho à frente do Santos. O time do Santos é ruim? É, mas tem umas pecinhas que pra cartola ali vale. Enfim, teremos a escalação aqui de Fortaleza e Juventude, certo? E os demais jogos vão seguir seus ritos normais até segunda-feira, né? Porque teremos Libertadores e Sul-Americana no meio de semana agora, com jogos inclusive começando hoje e semana que vem também. Então temos que ficar de olho, tá? Não vou fazer muita explanação aqui, não. Bright White decepcionou, Sacha também. Everaldo, show de bola, tá? Show de bola. Fez aquele golzinho de cabeça no final, que o Arias joga muito, meteu um tapinha, porra, botou na cabeça dele, desfaz. Rios, muita regularidade. Arrascaeta, monstro. O que ele vem jogando é sacanagem. Vai disputar artilharia esse ano, hein? No Campeonato Brasileiro tá bem demais. Léo Pereira cometeu o pênalti, ferrou com o SG. Nossa, pegou demais naquele jogo, hein? Capixaba, monstro, tá jogando demais. Média básica lá em cima e o Bragantino tá começando a se ajustar defensivamente, conquistando alguns SGs. Porra, é um dos melhores laterais do Cartola, se não for o melhor. Ignacio foi bem, tá? Apesar de perder o SG. Juba bem demais, Bahia conquistou o SG contra o Botafogo, que não vinha fazendo gols fora de casa. Everton também muito bem, tá? O Renato Gaúcho com a vitória, mesmo perdendo o SG até que pontuou. Então por isso que a gente conseguiu quase fazer 100 pontos com esse time. Tá de bom tamanho, certo? Vamos vender, tá? E vamos começar as análises pelos goleiros. Vamos botar pelas médias aqui, ó. Quem vem muito bem, né? O Everton vai ter um clássico. Clássico geralmente são jogos de poucos gols, né? E o goleiro pode brilhar no clássico? Pode. O Everton vem muito bem, com muita regularidade. Quando segura o SG, chega próximo dos 10 pontos, tá? Uma das melhores opções jogando em casa, tá? O Rossi já jogando em casa fica um pouquinho stand-by, né? O Bahia fura olhozinho fora de casa, tirou o SG do Palmeiras há 2 rodadas atrás, mas o Flamengo é um dos melhores sistemas defensivos, né, do futebol brasileiro no momento. E como vai jogar em casa, o Flamengo fica macetando o tempo todo. Então, se o Bahia fugir um pouquinho, de repente o Rossi não recupera mais a pontuação, tá? Então, nesse sentido, eu prefiro um pouquinho mais o Everton do que o Rossi. João Ricardo, baita opção jogando em casa, tá? O Juventude não vem bem jogando fora de casa. Fortaleza, apesar dos empates, ainda segura alguns SGs. Acho interessantíssimo, tá? Marcos Felipe, goleiro kamikaze para rodada. Deve ser bombardeado pelo Flamengo. Se segurar o SG, que acho difícil, mita. Mas vai ter oportunidades para fazer defesas, tá? Cássio também acho uma baita de uma opção contra o Sport, né? O Cruzeiro vem melhorando defensivamente. O Cássio vive um momento, quase que ele pega aquela bola no ângulo do Arrascaeta, chegou a encostar na luva, tá? Vamos de trás para frente aqui. Mínimo para valorização, porque às vezes a gente tá meio malzinho de cartoletas, né? Eu sei, estamos indo para a 8ª rodada, não era para estar assim, mas tem gente que tem que dar uma equilibrada no time, né? Vamos lá. Desses goleiros aqui, quais que me interessam aí? Eu acho que o Brasão tem uma possibilidade de SG, né? O Santos não é um time lá aquelas coisas, mas em casa segurou alguns SGs nesse Campeonato Brasileiro, certo? O Ceará é muito forte em casa, mas fora ainda tá devendo um pouco, ó. Ceará em casa. É um time, onde é que tá o Ceará? É o segundo melhor mandante aí, ó. 3 vitórias e um empate. Mas fora, deixa a desejar um pouquinho ainda, não venceu, tá? Eu acho interessante o Brasão. O Antony me agrada muito, tá? Pelo volume do jogo que o Botafogo apresenta em casa, certo? Ele é
Goleiro também kamikaze pra rodada, tipo, vai ter chance de fazer pelo menos uma meia dúzia de defesa se segurar o SG mita, tá? Acho difícil segurar o SG, mas é uma perspectiva boa, porque é um goleiro barato, precisa de pouco pra começar a valorizar. Rafael na mesma pegada, tá? O Rafael vem no momento até que razoável, mas oscila demais, mais clássico, né? De repente o goleiro pode dar uma brilhadinha. Enfim, temos alguns bons goleiros aqui. Goleiro eu vou deixar por último, tá? Porque eu não quero dobrar ninguém no sistema defensivo. Zagueiros. Já começando aqui pelo mínimo para valorizar, tem alguém que te interessa aqui nessa parte de trás, mané? Um pouquinho difícil, tá? Não temos boas opções, mas o que mais me agrada é o Igor Rabelo aqui, que não tem nenhuma pontuação, tá? Inclusive fez um golzinho agora, se eu não me engano, no meio de semana, né? Enfim, tá? É o melhor dos zagueiros? Não. Mas o Galo em casa tem uma chancezinha de SG contra o Fluminense, certo? Pidjalba vive um momento de muita regularidade, tá? Apesar de ter pontuado bom contra o Flamengo. Vai enfrentar o Sport e o Lanterna. Mas aqui, ó, desses precisando menos para começar a valorizar, o que mais me interessa realmente é o Léo Ortiz, tá? Tá oscilando? Tá, mas joga no Flamengo, né? E ó, e apesar de ter tomado aqueles 2 gols do Cruzeiro, porque o Cruzeiro jogou muito, tá? O Cajó tá num momento sensacional. Aquele gol do Cajó desestabilizou o Flamengo, né? Porque antes o Flamengo tava controlando o jogo. E o Cruzeiro realmente foi melhor, tá? O Flamengo tem 4 gols sofridos. Então, Palmeiras e Flamengo são as melhores defesas do campeonato, tá? São as melhores defesas do campeonato. Então eu vou com o Léo Ortiz sim. Vou com o Léo Ortiz, certo? E meu outro zagueiro, eu vou pela média? Não, meu outro zagueiro eu vou dar uma arriscadinha, tá? Bruno Fux vem bem, tá? No último jogo foi bem, certo? Custo-benefício bom, custando 8 cartoletas, mas tá precisando de 7,42, certo? Léo Pereira, parceiro, né? Do Léo Ortiz, gosto mais até dele pela regularidade, né? E pela bola aérea. Quem for com a Arrascaeta no meio e tendo um zagueiro do Flamengo é bom. O Chico é bom zagueiro, tá? Um cara muito regular, só não pontua melhor porque o Sport não ajuda, mas tá fora dos meus planos. Kusevich me agrada bastante essa rodada, tá? Contra o Juventude, acho interessante, certo? Os zagueiros do Braga aqui, ó, estão segurando alguns SGs e pontuando bem, tá? O Guzmán não é um cara que tem média básica, mas o Pedro Henrique sim. Mas nessa rodada aqui, ó, eu vou apostar no pragmatismo, né? No histórico, enfim. O Gustavo Gomes já tem 2 gols em clássicos contra o São Paulo, tá? Eu acho um cara interessante. Certo? Poderia economizar um pouquinho mais nos zagueiros, mas eu vou mostrar pra vocês depois por que não irei fazê-lo. Ó, Júnior Alonso me agrada demais contra o Fluminense, tá? Me agrada muito, né? Enfim, zagueiro, tá, pessoal? Tá que nem ano passado, né? A oferta tá baixa, mas em compensação lateral, ó, tá lá em cima o nível. Juninho Capixaba mostrou média básica nas alturas e o Bragantino vice-líder com 5 vitórias consecutivas encaixou. Melhor lateral do Cartola até o momento, tá? Escobar, outro monstro, só não pontua mais porque o Santos toma gol quase que todo jogo. Média básica altíssima, são 2 caras que você escala e não se preocupa, tá? Giai é outro cara que eu gosto na mesma pegada do Escobar e do Juninho Capixaba, só que um pouquinho, né, com um nível um pouquinho menor, só que ele joga num time com um sistema defensivo mais consolidado, então me agrada bastante Giai, tá? Bernabé vai jogar fora de casa, jogo difícil, tá? Mas como ele tá aí desvalorizado para quem é o Bernabé, mas para essa rodada tá fora do meu radar. Piquerez, vale a pena, batedor de pênalti, por enquanto, se o Veiga não voltar, né? Por enquanto ele é o batedor de pênalti, bateu os últimos 2 do Palmeiras, né? Clássico, acho interessante, chance de SG, enfim. Wesley, Flamengo favorito em casa, perspectiva de SG, certo? Tá desvalorizado, baita opção, é um cara que pontua defensivamente e ofensivamente, certo? Kaique Bruno é outro cara de muita regularidade, olha só, muita regularidade, né? Então assim, ó, esse ano tá bom demais de lateral, tá, rapaziada? Natanael, perfeitamente escalável, apesar de oscilar muito contra o Fluminense, tem tudo pra ir bem. O Gemerson, gosto dele, tá? É outro lateral de média básica, só não pontua melhor porque Vitória não segura SG, mas contra o Vasco vai ter uma certa... vai ter uma expectativa razoável até. Rapaziada, assim, ó, brincando, falei uns 10 laterais, né? Todos assim, ó, pica das galáxias, só que lateral eu não vou bobear não, né? Eu vou aqui, ó, tentar garantir meus 20 pontinhos, o Juninho Capixaba e Escobar. Escobar, tá? Uma perspectiva um pouquinho melhor de SG, mas estamos falando também de um Bragantino que mesmo jogando com o Grêmio fora de casa, tá bem demais com 5 vitórias consecutivas. Então assim, ó, não quis brincar em serviço nas minhas laterais, né? E botei 2 caras experientes no meu duelo de zaga pra tentar o quê? Cabecei. Sabe por quê? Vou fazer isso aqui, rapaziada. Arrascaeta, tá? E aqui na frente, depois eu vou com o Estevão, talvez, porque o Estevão bate escanteio. Por quê? Escanteio, gol. Escanteio, gol. Fazer aquela dobradinha famosa, 5 mais 8, 13, certo? Meio campistas, tá? Vou deixar o Arrascaeta aqui, mas vou até tirar ele
pra botar de novo, pra mostrar que o cara tá monstro. Como falei no início do vídeo, vai disputar a artilharia do Campeonato Brasileiro. Olha só, fazendo gol toda a rodada, só foi mal numa de 6. Sensacional, tá? Um cara muito acima da média, certo? Craque, craque. Alan Patrick é o cara das bolas paradas no Internacional, inclusive deu uma assistência, mesmo na goleada contra o Corinthians, tá? Vale a pena? Acho que vale a pena em outras rodadas. Essa vai ser um joguinho um pouquinho mais difícil. Arias é outro monstro também, tá? Só que vai ter um jogo muito difícil contra o Galo. O Galo se defende de casa e segura alguns SGs. Matheus Pereira, esse já dá pra arriscar. Esse dá porque vem com muita regularidade e a hora que fizer gol vai estourar, vai enfrentar o lanterna da competição, tá? Então tem uma boa perspectiva nesse jogo sim. Mateuzinho me agrada demais, tá? O pessoal tá meio chateado com ele, né? Porque ele começou a pontuar bem, daqui a pouco o pessoal começou a escalar ele foi mal. Mas vai jogar contra o Vasco, um time que dificilmente segura o SG fora de casa. Se a gente pegar aqui, ó, fora o Vasco, onde é que tá o nosso querido Vasco aqui? Sofreu 6 gols já em 3 jogos, 2 por jogo, certo? Então acho que o Mateuzinho vale a pena? Vale, eu vou escalar ele nessa rodada, tá? Eu vou escalar ele nessa rodada, certo? Ah, mané, mas eu acho que ele tá entre os mais escalados. Tudo bem, tá aqui, ó, entre os mais colados, ele, Matheus Pereira e Arrascaeta. É um baita no meio de campo, mas eu vou fazer um diferencialzinho ali, ó, no meu terceiro e último meia. Por quê? Qual é o time que fora de casa, claro que sofreu aquela goleada, né? Mas sofreu gols até agora com 11 gols. O Juventude. Então eu tenho que ter alguém do Fortaleza, tá? Eu tenho que ter alguém de Fortaleza. Ó, o Rubens é outro monstro também, né, cara? Olha só a regularidade do Rubens. Entregando 8, 9, 10 pontos, sem fazer gol, sem dar assistência. Monstro demais, tá? Monstro demais. John também faz um bom campeonato brasileiro, mas eu prefiro ele um pouquinho mais em casa, né? Scarpa ontem, né? Fez aquele golzinho chorado. Boas perspectivas contra o Fluminense, né? Everton Ribeiro pra quem gosta da Liga, mas tô fora. Rapaziada, eu preciso de alguém do Fortaleza. Então eu vou catar, porque o Juventude sofre muito gol e cede pra meia, tá? Sacha, muita regularidade, certo? Aqui, ó. Muita regularidade, mas prefiro ele fora de casa para desarmes. Emanuel Martins, gosto dele, mas para Cartola ele não tem uma regularidade muito grande, certo? E o Pikachu vou dar uma arriscada. Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, o Pikachu sempre joga como um meia, né, um quarto homem meia caixa pela direita. E o Juventude sofre muito gol, tá? Sofre muito gol fora de casa. Preciso de alguém do Fortaleza e vai ser o Pikachu, tá? Vai ser o Pikachu, certo? Por que vai ser o Pikachu? Porque vai ser difícil encaixar aqui na frente, porque a gente vai ter muitas opções. Enfim, temos alguns meias pontuais e bons aí para a rodada, né? Vamos limpar aqui os atacantes e vamos começar aqui, ó, pela média. Pedro, difícil deixar de fora. Foi mal no último jogo, tá oscilando um pouquinho, mas vai jogar contra o Bahia, né? Flamengo em casa é muito ofensivo, tem sido o time que mais vem marcando os gols em casa aí no Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe, ainda o Flamengo é líder da competição, né? Mas só se o cara tiver... O Flamengo é o melhor ataque, o Flamengo é a segunda melhor defesa, né? Tá em terceiro, mas em casa tem um bom retrospecto, tá? 2 vitórias e um empate. Vai enfrentar um Bahia, tá? Que fora de casa também não é fácil, mas oscila um pouquinho. Então, pra mim, assim, ó, pelo retrospecto do Flamengo contra o Bahia nos últimos jogos, é difícil deixar o P de fora. Com isso eu vou fazer uma dobradinha com o Flamengo? Vou porque o Flamengo tem um volume de jogo muito grande. Caio Jorge é um cara difícil de deixar de fora nesse momento. Vive um momento, uma fase sensacional e a gente tem que aproveitar isso no Cartola. Né? O homem que tá chutando 2 bolas, uma tá entrando. Então vai sim, porque vai enfrentar o Sport em casa. Né? O Sport em casa, né, ainda não desencantou, é o pior mandante, não venceu ainda, é o lanterna da competição, sofreu 10 gols até agora, é difícil deixar o Caio Jorge, mesmo porque assim, ó, é um gerenciamento de risco, porque ele tá aqui entre os atacantes mais escalados, né, é claro que o Pedro vai ser o mais escalado disparado, talvez até o capitão mais escalado, e depois vem o Yuri Alberto contra o Mirassol, que também sofre bastante gol, acho interessante, né, e o Memphis também, muito interessante, porque aqui, ó, Mirassol e Corinthians tem tudo pra ser jogo de gols, tá, jogo de gols. Ferreirinha vinha numa fase boa, mas agora tá numa decrescente, ó, olhem, ó, tá numa decrescente, certo? E o Palmeiras se defende muito bem. Igor Jesus contra o Inter. Vale a pena, né? Apesar de ter oscilado aqui em duas partidas, tá com média básica, tá finalizando, vem fazendo gols, né? Mas o Inter é um time que se defende bem, apesar de ter tomado 4 aí do Corinthians, né? O Wesley é o cara da média básica, é um cara que você escala sem muita preocupação, que vai te entregar alguns pontos, 5, 6, talvez 7. E se fizer participar de gol, dá uma mitada. Verratti tá esquecido, né? Foi poupado no último jogo por causa dos jogos aí do meio de semana, mas vai enfrentar o Vitória em casa, que costuma sofrer uns golzinhos. Acho uma apostinha interessante, tá? Acho uma apostinha interessante. Edson Carioca contra o Corinthians, ninguém tá falando, tá? Mas acho um cara bom, forte, tem vigor físico, né? Presença diária, chuta e vai enfrentar o Corinthians, que sofre gol fora de casa, tá? Pra apostinha é um nome sensacional, principalmente reserva de luxo. Rony teve um gol anulado ontem, né? Vem entregando alguns bons pontos no Cartola. Fluminense fora de casa tem algumas deficiências e o Galo em casa, né, é bem ofensivo, sendo o time que mais finaliza na competição. Acho o nome também muito bom pra rodada, tá?
Enfim, temos muitos bons atacantes aqui. Como eu falei, é difícil ir sem o Caio Jorge e sem o Pedro, certo? Esse meu terceiro atacante, meu amigo, eu não vou, né, pela média, não vou por nada. Eu vou porque aqui, ó, eu preciso... Quem é o líder do campeonato? Ah, mané, mas é um clássico. Mas quem é o líder do campeonato? Palmeiras, certo? É o time a ser batido. É um clássico? É um clássico, né? Mas o Palmeiras tá fazendo tudo lá pra movimentar Barueri lá e lotar a arena, tá fazendo promoção de ingressos, tá? Eu vou com alguém, eu preciso de alguém do Palmeiras, tá? E esse meu alguém do Palmeiras é o Estevam, tá? O menino anda meio apagado, o pessoal tá desacreditado nele, né? Ele vem entregando seus 4, 5, 6 pontinhos, mas tá um pouco abaixo do que a gente espera dele, o que ele pode dar. Acho até que ele tá com, parece que tá tirando pezinho, parece que tá com a cabeça já na Europa. Mas clássico sempre mexe com todo mundo, né? E eu acho que ele vai querer jogar e dar o máximo dele. E eu preciso de alguém do Palmeiras mais do que isso, já que eu tô com o Gustavo Gomes aqui, que tem uma bola aérea forte. Preciso de um cobrador de escanteio. O Estevam é um deles, tá? Do Palmeiras, né? Treinador. Temos boas opções para treinador? Claro que temos, né? Temos o Felipe jogando em casa, né? Contra o Bahia, favorito. Tem tudo para segurar de repente um SG, levar aquele elevar a média de seus jogadores defensivos e ganhar aquele pontozinho de bonificação de vitória, certo? Fernando Seabra, até que prova contar, tá num momento sensacional, tá? Mas eu prefiro o Felipe Luiz em casa. Abel Ferreira é clássico, mas como mandante vem pontuando muito bem, mas eu prefiro o Felipe Luiz, tá? Leonardo Jardim contra o Sport dá pra arriscar, porque o momento Cruzeiro também é bom, mas eu prefiro Felipe Luiz em casa, certo? Cuca contra o Fluminense é outro nome que me agrada bastante pra rodar, então nós temos muitos nomes. É claro que Felipe Luiz é o favorito, tanto é que aqui, ó, se você pegar entre os mais escalados, tá o Carpini por falta de cartoleta, mas se tivesse, seria o Felipe Luiz. Se desse mal errasse, hein? Vamos lá, Voivoda me agrada bastante, e pela perspectiva de repente de um SG aí do Fortaleza, vou com o Voivoda, tá? Porque eu não quero dobrar ninguém atrás, e você já sabe que eu não vou dobrar goleiro também, tá? Então aqui, ó, tô diversificando bastante o sistema defensivo, porque SG tá sendo artigo de luxo esse ano, tá? De 5 SG prováveis, 2 se concretizam geralmente, 3 tá difícil. Então eu vou assim com o Voivoda, tá? Meu goleiro aqui nesse momento, vou ter que fazer um hackzinho, então vou fazer um hackzinho, sabe com quem? Com Palmeiras, né? Porque o Everton dificilmente deixa de jogar. Vou com o Lomba, tá? E aqui vou com o goleiro kamikaze para rodada para ser bombardeado, tá? Pelas cartoletas, não vou mentir para vocês não. Esse time tá com 140 cartoletas aqui, ó. Né? Se eu tivesse um pouquinho mais, não seria o Anthony, tá? Sou sincero em dizer, seria outro goleiro, né? Mas eu assim, até que gostei do time, tá? Claro que tá imperando aqui o Flamengo com 3 jogadores, certo? Aí depois o Palmeiras tem 2, né? E o Fortaleza tem 2, que pra mim, né, Fortaleza e Flamengo são os grandes favoritos da rodada por jogar em casa e terem jogos um pouco mais favoráveis, tá? Não vou chegar a dizer que o Palmeiras é favorito num clássico, né, porque clássico camisa pesa, certo? Então tá aí, gente, ó, custando 140 cartoletas, peraí, calma, muita calma nessa hora. Tá custando 140,81, mas tá faltando aí no banco de reserva, reserva de luxo, capitão, tá? Vou deixar o time aqui prontinho, na sequência tô vindo com o banco de reservas, capitão, reserva de luxo, tudo prontinho. Tá feito, agora sim, custando 140,81 cartoletas, né? Tá aí escalado o time, já com o banco de reserva certinho. Botei o Rony como reserva de luxo, né? O Rony vem finalizando bastante, vem pontuando, ontem teve um gol anulado. Né? O Galo em casa é forte, né? O Fluminense defensivamente fora de casa até que se posta bem, mas tem tudo de repente aí pro Galo vencer até com uma participação de gol aí do Rony, tá? Capitão, botei o Arrascaeta, poderia botar o Pedro? Poderia, mas tá muita gente focando no Pedro, né? E o Arrascaeta vem fazendo gol praticamente todos os jogos, são 6 gols com participação em gols em 5, né? Então botei o Arrascaeta aí, né? Pra tentar dar uma diferenciadazinha, certo? Enfim, gostei bastante do meu time, né? Até falei aí que Flamengo era favorito contra o Bahia, assim como Fortaleza contra o Juventude, né? Mas eu acho que se nós botarmos aí os pingos nos is, o Galo também é favorito contra o Fluminense jogando em casa, né? Assim como o Palmeiras no clássico mesmo, sendo Barueri aí, também tem grande chance aí de vitória aí contra o São Paulo, que é osso duro, mas eu acho que o Palmeiras está liderando o campeonato e o Abel não vai querer perder esses 3 pontos, porque sabe que o Flamengo vai querer, né, concretizar a vitória em cima do Bahia, né, e levar mais 3 pontos aí, tentar de repente passar o Palmeiras. Enfim, tudo grandes suposições, né? A verdade é que teremos Libertadores Sul-Americana agora no meio de semana, começando hoje, e jogos semana que vem já. E hoje é a 4ª rodada. Semana que vem já é a 5ª. Semana que vem já vai ter time desesperado, precisando de repente vencer, obrigado para, né, ainda ficar vivo na competição para classificação. Então pode ser que esse final de semana teremos times poupando, hein? Vamos ficar de olho. Por isso que a live sábado é importantíssima. Tá aí, ó. Custando 140,81 cartoletas, né?
o time do canal, o time aberto para 8ª rodada. Então é isso, pessoal. Tô até suando, rapaz. Ó, não liguei o ar, não. Correria. Estamos indo para 8ª rodada. Sul-Americano e Libertadores essa semana e semana que vem. Importantíssimo. Provavelmente times pouparão, como eu falei agora anteriormente. Certo? Então temos que ficar muito ligado. Live meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, né, se inscreve no canal. Não perca tempo. Ativa o sininho das notificações. Você não perde mais nenhum conteúdo. Inclusive, você vai ser notificado quando eu entrar na live ao vivo. Sábado, meio-dia. Já que o mercado fecha às 16 horas. E claro, e você que já é parceiraço do canal, já conhece o Mané há tempo, já é inscrito, deixa aquele like, dá essa contribuição, tá? Ajuda o canal porque é muito importante. No mais, um grande beijo de coração. Vamos que vamos. Fui!